afinal de contas, se é ascensão planetária ou o caminho é individual, tudo isso, tá, a gente vai abordar nesse vídeo. Então, quando a gente fala de ascensão, planetária, de transição, que a gente está em transição planetária, de fato, isso já traz, uma certa compreensão. Se a gente for analisar, o próprio termo ele está se referindo justamente ao planeta. Então, é o planeta Terra que está fazendo o seu processo de ascensão. E isso não significa que não exista um caminho individual a ser seguido. Então, na verdade, aí entra um paradoxo, né, que a gente muitas vezes coloca assim dessa maneira. Para a mente, que ela adora polarizar as coisas, ou é uma coisa ou é outra para a mente. Não faz sentido que seja as duas coisas. Mas cada vez mais que a gente vai acessando esse campo de consciência, né, esse campo de consciência superior, que é justamente acima, para além da mente, a gente vai perceber que tudo, na verdade, é uma coisa só, né, que elas se complementam, que uma está dentro da outra, por assim dizer. Então, quando a gente fala que existe uma ascensão planetária, essa transição que está acontecendo, sim, existe um planejamento da Terra, tá? Então, nesse sentido, eh, realmente você é como se você tivesse se colocado aqui, tá, a serviço de Gaia. Basicamente, resumindo, é isso, tá? Então você, enquanto consciência, se propôs a fazer o descenso, a descer a sua consciência, né, a sua essência. Você, enquanto essência, imortal, você não tem, né, como que eu posso dizer, você não tem qualidades, defeitos, você não tem, enquanto essência, essa polarização mental, sabe? Não existe um julgamento de eu sou assim, eu sou assado, um indivíduo, um eu autocentrado, uma persona, tá? Para a gente viver uma experiência, a gente tem que vir para fora. Então, a essência, ela vai sempre fazer esse movimento, tá? De descer e de subir. É assim que acontece no macro, né. Então, o que acontece sempre é esse movimento em ondas, tá. Então não é linear, como às vezes alguns se referem aí. É uma visão, às vezes, muito, rígida, intrincada da realidade e que não faz sentido algum, né. Quando a gente vai para o nível de consciência mesmo, a gente vai perceber que existe esse processo de expansão e contração, que a natureza nos mostra, ao menos nesse universo, é dessa forma, que é as coisas, tá? Então aqui a gente vai ter esse movimento em ondas, você já deve ter ouvido falar. Então é um sobe e desce constante do micro ao macro, desde as pequenas coisas até ao maior, ao macro, então não seria diferente na totalidade, tá? Então tudo que você vê aqui na vida na sua jornada, muitas vezes vista como mundana, material, ela é um reflexo, tá, da consciência maior, é um reflexo de algo, né, muito maior. Então, assim como no céu, na terra, aquela coisa toda. Então, tudo aqui está refletindo a algo muito maior. É apenas, uma parcela do todo, tá, um fractal. Então, eh, por assim dizer, a gente não pode excluir uma coisa, tá, porque a gente está em um processo de ascensão planetária, não quer dizer que eu não esteja no meu processo também, individual, tá. Mas o processo é desse personagem, como eu disse, a essência ela é imutável, tá. Então a essência é o eterno, é o que a gente se refere ao agora, aquele estado de presença, eu sou, imutável, não muda, tá. Porém, o que a gente vive são experiências, são formas, tá. Então aqui a gente tem sim um papel a cumprir dentro desse planejamento do todo, dentro dessa transição planetária. Ou seja, é como se a gente fizesse parte realmente, tá, do corpo planetário.
principalmente por estarmos, né, conscientes de um corpo, ou estarmos aí trabalhando para nos conscientizarmos dele, tá? Então, esse corpo aqui faz parte de um corpo maior, é como se fosse uma célula, tá? Dentro do corpo de Gaia, para que fique mais fácil de a gente entender. Cada um de nós tem que cumprir um papel aqui para que Gaia ascensione, tá? Então, nós estamos aqui a serviço de Gaia. Por isso que muitas vezes é dito, né, que a gente precisa se render ao plano maior, se render ao processo em que o ego precisa trabalhar essa rendição, se entregar ao fluxo que a vida vai te levar, que a vida se encarrega, que ela tem o seu plano, que ela vai te levar para onde você precisa estar. É nesse sentido, de que você, quando você vem para cá, você faz esse processo de descenso, você adquire o que nós chamamos de ego, a mente planetária. E essa mente, ela é muito individualista. Existe aí uma linha tênue, tá? Entre fazer o seu caminho de individuação e esse caminho egóico, egoísta, tá? Então, e ela é muito sutil, realmente, tá? Então, é bem desafiador, a gente vai camada por camada, limpando as nossas sombras para poder encontrar esse caminho do meio, por assim dizer. Então, quando a gente tem essa camada, vamos dizer, encobrindo a nossa verdadeira essência, quem nós somos, e também o papel que nós viemos aqui para cumprir, a gente pressupõe que somos uma coisa. A gente tem uma crença em um personagem que nós colocamos aqui na nossa cabeça. Esse personagem, ele é uma persona que foi comprada, por assim dizer. É como se a gente criasse realmente uma identidade mental. Então, esse é o que eu me refiro como eu, né, na maioria das vezes. Não sou eu de fato. Não é nem o personagem, o papel que eu vim para cumprir aqui. É uma máscara. É algo que está me separando, causando uma separação, como se fosse um muro entre o eu que eu vim servir aqui de verdade e a minha essência. E aí o fluxo, ele não é constante, ele não é contínuo. Volta e meia você consegue dar uma olhada por cima do muro, mas daqui a pouco você já se acovarda e coloca-se por trás dele. É essa nossa mente, tá? Isso é o que a gente chama de Matrix. Matrix é a mente maia, tá? Que estrutura toda essa ilusão aqui. E nós estamos em um processo de transição planetária para dissolver essa mente do ego, tá? Transformá-la, transcendê-la em algo maior, melhor. Acessar aí a mente superior, tá? Em que a gente sabe quem nós somos, em essência, mas estamos aqui servindo também. Para muitos isso é bem desafiador. Você fica em um processo ali, muitas vezes, de conflito interno, tá? Ou eu sou uma coisa ou eu sou a outra. Esse é o que o ego faz. Querer te colocar ou de um lado ou do outro, sabe? Porque o ego, a mente, é dual, é dualista, tá? Então a gente vai trabalhando para se desgarrar dessa ideia, tá? Daquilo que eu penso que eu sou, para realmente de fato conhecer que corpo é esse, que tipo de corpo, que energia que esse corpo carrega, qual é a frequência, qual é o quociente energético, qual é o campo que ele carrega, qual é o planejamento que ele veio para viver aqui, como que ele veio para servir a Terra, que célula é essa, tá? Então você, enquanto consciência, está reconhecendo, tá, esse terreno, está reconhecendo as leis, como é que é as coisas aqui, como que você vai fazer para cumprir o seu plano maior, tá? E esse como vou fazer não passa pela mente. Essa mente, ela é muito rígida, ela não vai deixar você cumprir o seu plano maior. Você precisa transcender a mente, precisa conseguir tirar ela desse lugar de comando que ela tem sido, né, por tanto tempo aí, a dominadora, tem se colocado nesse lugar.
você vai ter que transcender para conseguir esse acesso. Só a sua alma, a sua essência, o seu espírito, não importa a nomenclatura, tem esse acesso. Tá? E o seu corpo vai receber os comandos, as informações corretas para ir onde precisa ir, para se conectar com as pessoas que precisa se conectar. Você se colocou em um papel, Aqui você tem que trabalhar muito a humildade, né? Para realmente entender que você faz parte de algo maior, sim, mas você tem um papel a cumprir, tá? Então você tem o seu servir, o seu serviço aqui, que é conectado à fonte, que é conectado a esse planejamento. Então, resumindo, a gente pode dizer que a Terra, ela tem um plano, a Terra está ascensionando a consciência, Gaia, a consciência da Terra, o planeta, né, tem uma consciência, embora muitas pessoas pressuponham que aquilo que, né, não é humano não tem consciência, e isso é ridículo. Mas, enfim, quando a gente desperta para essa verdade e compreende, né, que somos parte de algo muito maior, isso vai ficando mais fácil de ser compreendido, até mesmo para a nossa mente, né, que é muito limitada. Então, quando a gente olha para isso dessa maneira, é mais fácil a gente se render, é mais fácil o nosso ego se render. O ego não tem as respostas. Eu posso tentar ficar aqui, ó, maquinando na minha mente e fico pensando e buscando uma resposta e ela não surge, ela não aparece. E isso a gente tem inúmeras experiências aí vivenciadas, né, de inúmeras pessoas de vários tipos de crenças, de religiões, não importa. Os próprios cientistas matemáticos, enfim, quando estavam, né, naquele processo de trazer alguma coisa nova, uma descoberta, né, vinha-se do nada, estava se fazendo uma coisa bem simplória, né, vista pelo ego. Enquanto naquele momento que estava lá macetando, não vem a resposta, vai lá relaxar, fazer outra coisa, nada a ver, quando vê, o insight aparece, né, vem aquele ahá. Então, para ver como realmente é algo que vai para além, né, dessa mente limitante, tá? Embora ela seja uma ferramenta, sim, ela vai ser usada como deve ser. Daqui para frente a gente está se colocando de maneira forçada, digo para vocês assim que daqui em diante, nesse sentido, pode-se dizer que vai se revelar muito mais esse plano maior, ascensão planetária mesmo, do que o seu caminho individual, principalmente para o que você entende. Na maioria das vezes não adianta a gente dizer. A gente sabe que o ego existe, que ele está ali, e na maioria das vezes a gente cai no esquecimento. Faz parte, inclusive, para a gente saber o que é esquecimento e o que é recordar de si mesmo, né? Então, é um processo, é trabalhoso, não é fácil. Não é fácil, é muito trabalho envolvido. É camada a camada, momento a momento, não tem trégua em transição planetária. Então, quando a gente fala da transição planetária, a gente está falando da Terra, do planeta que a gente está. Então, nós somos meros servidores aqui. Nesse sentido, sim. Eu vou fazer minha trajetória individual, mas só se eu me colocar a serviço da Terra, entender que esse é o meu papel aqui, que eu tenho que servir a ela, ao seu processo. Então, nós somos uma mínima parte. Cada um de nós compõe, é uma entidade só, um organismo vivo inteiro só. Então, por isso que quando a gente entra para esse individualismo egoísta, de, não, é as minhas crenças, é o que eu quero, é o que eu acho, que importa, sabe, acima de tudo, você está se encaminhando a um profundo abismo, porque não vai ter mais espaço para isso na Terra. Esse é o processo de limpeza, que muitos de nós nos referimos até mesmo nas mensagens canalizadas, tá? Então, sempre que vem as mensagens canalizadas que eu recebo, eu faço esse movimento de compreender o que elas estão dizendo nas suas minúcias,
não é literal, tá? Então as mensagens, elas têm uma camada protetora, tem uma proteção. As mensagens só vão ser reveladas, abertas por aqueles que têm as chaves. Nós que conseguimos ir mais profundo, uma camada. Então, não dá para dizer que as mensagens nos revelam, nos dão as respostas assim, né, de cara, mas também não dá para dizer que elas não são importantes, sabe? Que elas não são relevantes. Elas são importantes, sim. Cada vez mais a gente vai percebendo isso, que elas vão fazendo mais sentido conforme a gente vai avançando na nossa trajetória. Mas a gente tem que ter os olhos de ouvir, os ouvidos, né? Os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, aí, ou vice-versa também, tá? Porque para o espírito é realmente o contrário. E a gente precisa trabalhar isso, tá? Essa é a chamada sinestesia, né? Ouvir através do sentir, sentir através do ouvir, e conseguir ir transmutando, transformando os nossos 5 sentidos em algo muito maior. Tá? Esse é o propósito desses sentidos, é eles se elevarem, eles adentrarem em uma frequência maior. Então, o que está acontecendo aqui em Gaia basicamente o processo de sair da sombra e ir para o dom, para a dádiva, para um aspecto mais elevado, uma oitava acima, né? Então, essa oitava acima, porque a terceira e a quarta, né, são a mesma coisa, é aquela vibração mais densa, por isso que sempre que se refere no astral, a gente está se referindo ao plano denso, tá, ainda, porque o astral é somente uma cópia, né? Vamos e viemos, é uma contraparte da terceira. Quando a gente coloca assim com com essa nomenclatura de dimensões, tá? Que a gente sabe que existe. Existem várias nomenclaturas, nenhuma está incorreta, mas muitas estão distorcidas, né? Então, para ficar melhor, mais fácil, vamos dizer assim, a comunicação, a gente se utiliza, tá? Desses termos. Então, quando a gente se refere à quarta dimensão, a gente se refere à mente, tá? É uma projeção da ilusão, tá? Na qual vivemos aqui. Então, tudo que é quarta dimensão, você pode ver dentro do próprio espiritismo, né? Que é uma das religiões aí que nós temos muito forte e que é muito confundida com espiritualidade, tá? A espiritualidade não tem nada a ver com uma religião, embora você possa ser livre, né? Para estudar, para crescer, evoluir e através de qualquer uma delas, tá? Elas deveriam ser uma ponte, né? E não o propósito, o objetivo, a chegada. Mas mesmo o próprio espiritismo, né, ele nos coloca essa ideia, não só ele, o hinduísmo, o budismo, enfim, várias vertentes, nos trazem essa coisa de que quando a gente vai para a quarta dimensão, quando a gente sai desse corpo, a grande maioria, né, ainda está no samsara aqui, faz esse movimento de ir para outra contraparte, ir para o outro lado, né? E esse outro lado vai ser, vai aparecer com base nas suas crenças. É puramente mental. Você percebe? Não é real, sabe? Então você fica preso. Enquanto você estiver na mente, você vai para outro lado, que seja uma colônia, que seja um umbral, que seja, né, dentro da igreja evangélica, católica, não sei como que é, o certo outro lado. Enfim, tem várias apresentações, é tudo mental, tá? É tudo holograma, holografia. Então não é relevante isso, no sentido de que a gente vá ficar. Justamente o perigo é esse, né? A gente ficar repetindo na roda de Sansara, tá? E a gente não está cumprindo o planejamento da Terra. Então, agora o que vai acabar é justamente isso. Não vai ter essa opção, tá? De você ficar repetindo, acabou isso.
Então, a gente pode dizer que, nesse momento, o que se coloca acima de tudo é o planejamento da Terra, sim. O planejamento planetário, agora a ascensão é planetária. Por quê? Porque antes, né, em outro tempo que a gente tem aqui, a gente sabe que muitas pessoas fizeram a ascensão, fizeram o seu processo. Muitas, é modo de dizer, porque são, né, muitas vendo todo o tempo passado, né, aí dentro dessa matriz, desse holograma. Muitas se livraram, se libertaram da matriz, dessa matrix de controle. Porém, é muito difícil, muito difícil. É algo assim, dentro, quando não se está em transição planetária, é um processo muito, mas muito desafiador de se conseguir. Não que não seja agora também, tá? Inclusive, o percentual que a gente tem dentro das comunicações, né, de quem vem, isso é importante também, né, alertar que existem muitas mensagens que estão distorcidas aí, dentro do campo, virou uma banalização, né, essa coisa do processo de expansão da consciência foi banalizado e faz parte, tá, do próprio filtro. Então tá tudo dentro do planejamento, não tem nada fora, né? Não tem nada que a gente possa dizer, culpar, condenar, julgar. Não, tá tudo dentro do planejado mesmo. Porém, ver os fatos é necessário, é preciso que a gente tenha discernimento, né? Então, muito poucos, né? Embora na transição planetária venham muito mais pessoas, claro, mas olhando para o macro, são muito poucos que vêm com planejamento para trazer as mensagens, tá? E esse movimento de deturpação delas acaba fazendo com que menos pessoas, né, acessem as verdadeiras mensagens que realmente te levam para aquele lugar de transcendência e juntamente para esse caminho de servir a Gaia. Então, nesse momento, a gente percebe que o que vai se colocar acima é o plano da Terra, porque antes você podia, né, ascensionar ou não ascensionar. Vamos colocar assim, a grosso modo. Você meio que tinha, né, essa escolha e continuar aqui na roda de Sansara. Agora você não tem mais isso. E isso é maravilhoso porque é uma libertação, sabe? É aquele momento que, né, você leva um empurrãozinho da vida. Você tá lá em cima, né, do penhasco, ganhou asas, está prestes a voar, vamos lá. É agora ou nunca, né? Então você é forçado a encarar seus medos, encarar suas sombras, e não adianta a gente se lastimar, né? O que passou, passou, a gente tem que encarar, arcar com todas as consequências do que a gente foi nutrindo até então, do que a gente foi botando a nossa atenção, do que a gente foi alimentando. Então, a árvore que a gente foi regando e foi iluminando, colocando o nosso foco, nossa atenção, ela cresceu e está dando os frutos. Agora você tem que colher, quer goste do fruto ou não. Colher, utilizar ele, mas começar já a plantar a sua próxima semente. E confiar no fluxo, confiar no processo. Então, nesse momento, a gente vai ser levado a compreender que Gaia não é um produto, né, que a Terra não está aqui para me servir, que eu estou aqui para servir ela, que é o oposto. Então, é uma virada de chave muito grande. A maioria está achando que a Terra está aí para que você sugue, né, os seres humanos achando que vão sugar os recursos dela e simplesmente não vai ter consequências. Já estamos tendo aos montes, né? E pouco se vê dentro da própria espiritualidade as pessoas trazendo essa noção de consciência verdadeira, real. Né? Fica-se muito aquele movimento de positividade tóxica, sabe? E que não é realista, não é verdadeiro, sabe? Na maioria das vezes. Tem pessoas com planejamento para isso? Tem.
tem. Mas tem muitas sendo levadas para esse lugar erroneamente, né? Então, se encaminhando para um lugar não tão agradável em nível de consciência, estado de consciência, é tudo sobre isso, sabe? Então, se você está nesse processo se conscientizando, você naturalmente está fazendo movimentações diferentes na sua vida. Tá? Então, se não está mudando, se você não está fazendo movimentações na sua vida, se é só ruído interno, não resolve de nada. Porque agora a era é da manifestação, a era é da frequência Yin, né? Em que a gente vai ter esse equilíbrio. Não quer dizer que nós vamos ter aqui uma polarização para o feminino, para o aspecto Yin, né? E sair daquele patriarcado e ir para um matriarcado ou algo assim, não. É porque a força Yin, a energia Yin, ela traz equilíbrio. Ela é receptiva, ela é fluida, é flexível, é esse equilíbrio. Então, esse movimento que Gaia está fazendo é para retirarmos dessa sombra do esquecimento, desse processo repetitivo de samsara, tá? E para trazer a libertação para Gaia. Existe uma entidade viva aqui, uma única entidade. Nós somos fractais de uma entidade viva aqui. Eu sei que a maioria se preocupa muito com família estelar, e de onde veio, para onde vai, lá nos confins do mundo, né? Do universo. Está presente aqui. Enquanto não fizer o seu papel aqui, vai acessar mais nada. Não deve acessar mais nada, porque não tem autorização do campo para isso. Então a gente tem que parar para perceber que se eu tenho certeza, né, da minha consciência divina e sagrada, que eu sou um com a fonte, que eu sou a essência, que não importa de onde eu vim aqui para servir. Eu vou sair desse lugar de egoísmo e autocentramento, de querer estar preocupado com aquele eu arrogante, sabe? Com o meu indivíduo somente. O processo de individuação de iluminação não é esse. Muitos estão levando ao pé da letra essa questão. O processo de individuação é você justamente sair dessa sombra, sair do ego e utilizar esse corpo que está aqui, os recursos que foram te oferecidos para você cumprir uma missão, algo muito maior, que não se refere ao seu autocentramento, ao seu egoísmo. A visão, né, de quem consegue ver a nova Terra já sabe que a nova Terra é comunitária e que o capitalismo vai cair. Então, você não vai conseguir mais ficar na barganha. Você não se sustenta mais. Amor condicional não vai mais existir. Então, a gente não vai sobreviver, de fato, aqui, né? Esses fractais de alma terão de ser purificados, transformados, tá? É assim que funciona. Tudo que vem... eu sei que para muitas pessoas elas vão olhar para isso com uma visão distorcida e achando que é ruim, que é negativo. Não existe isso. A morte, a destruição, ela precede a vida. Então, o velho tem que morrer para o novo nascer. E assim acontece sempre. Então, uma nova era vem se colocando, vai se colocar, independentemente do que você acredite ou não. Ela vai vir e vai se colocar a despeito das tuas crenças, das tuas ideologias, do que você acha que deveria ser o certo. Você julga ser o correto. Não é mais assim. A gente vai entrar em naquilo que a gente chama de todos somos um, de acessar esse campo coletivo mesmo. Os animais, eles têm esse acesso. Nós, muito em breve, nos reuniremos, não é o que os próprios textos sagrados bíblicos dizem? Que um dia nós nos reuniremos. Essa reunião é de consciência, você vai estar ligado conscientemente a tudo que há, a todos, a toda a vida. E aí
Como que a gente honra essas vidas, a tudo isso que está aqui? Será que a gente não entende que tudo tem o seu lugar, o seu papel, e a gente menospreza a Gaia, menospreza as coisas que estão aqui, menospreza a matéria, menospreza o que é físico e pressupõe que isso é denso? A nossa densidade vem dos nossos pensamentos egoístas, de tudo aquilo que a gente faz sem pensar no impacto que causa. Né? A maioria que não pensa de verdade. Se pensasse, isso aqui já seria a nova Terra. Né? Então a gente tem que ser realista, porque tem pessoas que estão aqui que têm que lutar por uma causa. Embora essas pessoas saibam que no macro está tudo resolvido, não tem nada errado, não tem nada negativo. Mas só vamos chegar nesse ponto, nesse momento, quando aceitarmos o nosso fractal de alma. Esse é o fractal de alma que a gente precisa resgatar. Não é nenhum fractal lá atrás. Eu sinto muito quando vocês acham que fractal que tem que ser resgatado é os fractais lá do passado. Não existe. Passado não existe. Então, você tem que parar e prestar atenção no seu fractal de alma aqui agora. Ele já vem com código genético, com todas as vidas, com tudo que você viveu. Tá nesse código genético. E você parou para ter coragem e abrir esse código genético para olhar para ele agora? E se conhecer de fato? Ou você quer ouvir aquela historinha batida lá de trás? É muito mais fácil. Agora nós vamos ser levados a sair da zona de conforto de uma vez por todas. Não é uma falsa, é uma falsidade em que você vai poder comprar alguma coisa, fingir, barganhar. Fingir é muitas vezes de boa pessoa, porque isso é o correto a se fazer e eu vou ganhar algo com isso. Então a gente vê que toda a nossa sociedade é manipuladora, é manipulada porque é manipuladora. Existe muita corrupção porque é corrompível, se corrompe o tempo inteiro. Seu coração arde, diz uma coisa e você vai lá e finge e diz outra. Porque é mais confortável, porque é mais cômodo, é mais simples, eu quero agradar, eu quero fazer o que é certo. E aí você entra em uma falsa ideia, você entra e vibra no falso eu, que a gente chama. Uma falsa identidade, uma falsa persona, e você cria mais um no astral, mais um na contraparte. E a gente tá cheio de AI, não é mesmo? A gente tá cheio de artificialidade, de fingimento, de ilusão, de falsidade, a gente não aguenta mais. A nossa alma clama por essência, por verdade. E quando a gente é colocado frente a frente com a verdade, ela dói. Ela dói muito, queima, arde. O fogo vai arder dentro de você, até que você exponha, até que você coloque para fora. Então, eu sou uma das pessoas que estou passando por esse processo. Eu estou falando aqui com vocês do fundo do meu coração, do profundo da minha alma, porque cada vez mais eu me vejo nesse lugar, sabe? De muitas vezes o ego, a mente, né, a mente planetária, conseguir me vencer. Ela faz isso com a gente o tempo inteiro, é uma batalha constante para a gente recordar, relembrar de quem nós somos e pelo que nós estamos aqui. Qual é o meu papel aqui? A minha mente pode dizer, não, esse papel aqui não quero. Se for isso que você chama de livre-arbítrio, realmente você não tem. O seu livre-arbítrio, você fez uso dele quando você tinha consciência. Isso é a sua mente te manipulando. O inimigo, o ego, o demônio, isso é a sombra. Isso é o aspecto negativo da energia que a gente pode colocar. Então, a gente fica muitas vezes se travestindo, se colocando, né, nesse movimento de se esconder atrás do véu e não prestarmos verdadeiramente a nossa luz, porque a luz, ela brilha de um lugar quente, ela brilha a partir desse calor,
que a gente tem dentro da gente. Se essa chama não acende, se o seu corpo não se movimenta, não tem energia para fazer determinada coisa, para ir em direção a algo, aquilo não lhe pertence, aquilo não é seu, aquilo não deveria ser feito por você. Ah, mas tem que ser feito porque dizem que é assim, que a vida é desse jeito, e você virou uma marionete do sistema, uma marionete do programa. Mas o que você quer? Você quer sobreviver, você não quer viver. Então, viver plenamente, para que a gente possa viver plenamente, vai ter um preço alto para se pagar. Não adianta eu dizer para vocês que é zona de conforto. A gente fala de leveza, fala de simplicidade, sim, é leve e é simples. Mas a partir do momento que você se coloca como observador e percebe, isso aqui é só o teatro da vida, é só um teatro, é uma plataforma que a gente vem para se experimentar. Então por que eu tô levando tão a sério? Aí o que o outro vai falar de mim, o que o sistema vai dizer, se vão me julgar, se eu vou ser ridicularizado, se isso é certo ou é errado dentro dos padrões, não importa, religiosos, espirituais que colocaram aqui, que venderam pra gente. Mas e aquilo que está ecoando na minha alma? Eu consigo ouvir? Eu estou ouvindo demais, muitas vezes, o que estão dizendo lá fora, o que a minha mente está dizendo. A sua mente não é sua, ela é planetária. Para de achar que você é sua mente e pressupor que a realidade deveria ser como ela impõe para você. Sempre polarizando, sempre achando um lado, sabe, para se colocar, para defender, para seguir. E o que você tem para fazer aqui é colocar a sua luz no mundo, colocar aquilo que você tem para oferecer. Os verdadeiros dons, sua dádiva, seus talentos, que só você pode oferecer. Quem mais poderia? Então, você é o ser que carrega exatamente o que precisa ser expresso no mundo. E o que mais a gente percebe é aqueles que foram codificados realmente para trazer a luz, se escondendo, se amedrontando, se acovardando. E isso, como eu disse, eu falo a partir de mim, do meu coração para o coração de vocês. Nunca é de um lugar de julgamento, de condenação. É justamente porque eu sei qual é a minha configuração e ela está aqui para justamente trazer essa chama de volta, ativar essa chama. E não para ficar naquele lugar do bonzinho que passa a mão na sua cabeça e que vai dizer para você que está tudo certo. Porque o seu plano aqui precisa ser vivido por você. Não para mim, não por mim. Por você. Por mais ninguém, não por outro. Você nunca vai ajudar ninguém aqui fingindo uma coisa que você não é. Fazendo uma coisa que você não quer fazer. Sendo algo que você não veio para ser. Você nunca vai alcançar a sua plenitude. Você não vai ajudar ninguém. Você não ajuda ninguém. Porque o campo é invisível. Você não vê. Mas ele te vê. Ele te enxerga. Você pode não acreditar no campo, mas ele acredita em você. Então as frequências estão aí o tempo inteiro. Quem tem condições de medir frequências e não são coisas externas mais, não são, você não precisa de nada, de uma tabela para medir nada. Se você ainda está com as muletas, se você ainda precisa de algo externo a você, você ainda está dependente, percebe? A nova Terra não é mais assim. A nova Terra, ela já existe. Você só precisa acessar. Então, quando a gente fala sobre esse lugar de não ter as muletas, é que nós temos as pessoas aqui, as pessoas que vieram para cumprir determinadas tarefas, pessoas
campos biológicos que conseguem sentir o campo alheio, que conseguem sentir o campo da Terra, que são medidores frequenciais encarnados aqui. Mas aí você tem que ter uma visão muito além, para além das coisas, da sua mente limitada. Porque senão, você não alcança. E o que mais a gente vê é essa falsa espiritualidade sendo vendida, né, na internet. Então, na internet a gente tem que ter muito cuidado, muita paciência, muito discernimento. Mas mesmo aqueles lugares, né, que a gente for cair, os enganos, né, eles nos dão força para levantar, eles nos treinam o nosso discernimento. Porque aí você vai percebendo a importância de você ter o discernimento. Enquanto você não levar uma rasteira, você não consegue entender o quão importante é se levantar. Então, muitas coisas a gente vai ter que olhar a partir de agora, de uma visão expandida de verdade, uma consciência expandida, não mais para aquele lugar de excluir as coisas, porque dentro dessa espiritualidade que foi colocada aqui, ela foi levada para um lugar bem complicado, que a gente precisa trazer realidade, sabe, para esse lugar, e entender que as coisas aqui vão mudar e vão mudar muito, e são muito poucos que vão conseguir resistir a tudo que vem pela frente. Então, a gente tem que trabalhar e vai ser colocado a trabalhar. Esse tem que trabalhar, quando eu digo você tem que trabalhar, é no sentido de é melhor você se propor a isso, honestamente. É melhor você se capacitar para isso. De você tomar a frente, sabe? O verdadeiro guerreiro da luz é aquele que se põe à frente, sem medo. Não espera que as coisas te atravessem, que as coisas venham e você não saiba como lidar. Não saiba o que está acontecendo. Seja mais um inconsciente no meio da massa. Porque se você ouvir o chamado, que seja de qualquer resquício, sabe? Dentro de você, conectado a algo espiritual, você tem e deve, né? Você deve fazer esse trabalho de se lapidar, de se conscientizar de quem você e o que está acontecendo no corpo planetário de Gaia, porque você faz parte dele. Não adianta dizer e querer se isolar e se alienar, porque isso não vai resolver nada. Porque você prefere a covardia, o medo, fugir. Não vai adiantar. Isso não vai resolver, tá? Todos que sentem, de alguma forma, precisam, de uma vez por todas, sabe? Se responsabilizar por tudo, por seus atos, por tudo aquilo que está dando atenção. Eu sei que a grande maioria capta os pensamentos do campo. Sim, é verdade. Porém, você é responsável por aqueles pensamentos que você está nutrindo, que você está dando atenção, você está alimentando. Você não é refém, você não é vítima de nada. Então, você tem essa capacidade. Você é a pessoa que tem a possibilidade de ampliar o seu campo de energia, expandir o seu campo e envolver os seus irmãos. Não é o contrário, porque os seus irmãos são partes suas. É parte de quem você é. Você aqui, mais uma vez, é parte do corpo planetário. Se uma célula tiver contaminada, tiver com vírus, ela vai contaminar todo o resto. A mesma coisa acontece do outro polo. Se você traz luz, você ilumina onde quer que você esteja. Você abre um portal, você abre uma possibilidade para que naquele lugar, naquele ambiente, quem passar ali, quem atravessar ali, tenha
essa possibilidade de acessar algo além. Os movimentos que acontecem de iluminação, de as pessoas estarem, sabe, buscando mais se conscientizar, vem de nós que estamos fazendo isso. Não vai parecer, não parece, porque senão a sua vaidade, né, iria para um ponto muito alto. O campo se protege, ele é inteligente. Então, o outro ter a possibilidade de acessar um novo patamar, uma nova consciência, passa por você. Nós todos estamos conectados. Então você, com aquela chama acesa, aquela luz acesa, vai trazer a possibilidade. Você não pode obrigar ninguém. Você não pode fazer pelo outro. Não, isso não. Mas você tá ali com a sua lamparina acesa e você pode ofertar luz para o outro, se o outro quiser, se o outro assim se colocar nesse lugar, naturalmente. Mas e se você não está fazendo isso? Então, a espiritualidade de verdade vem desse lugar de responsabilização, tá? Por todos os nossos atos. Então, todos nós temos que fazer. Não quer dizer que a gente vai ter que ser perfeito, porque isso é uma coisa que a mente estabeleceu. Não, mas tudo aquilo que a gente se vê com capacidade de lidar, que vem para nós naturalmente, que a vida nos mostra, e a gente tem consciência, a gente tem que começar a movimentar. Né? E para que isso aconteça, para que nós sejamos as células pertencentes a esse novo corpo, né, que Gaia está parindo, tá? Para que a gente pertença a esse corpo e não seja, né, levado a esse processo de destruição mesmo, porque ele existe, tá, gente? Não é nada de ruim, de negativo. Como eu falei, para uma coisa viver, tem que outra morrer. É assim que acontece sempre, tá? Então, somente a gente, aqueles que estão prontos, vão realmente acordar. Então, temos que olhar para a vida com verdadeira consciência, sabe? É tudo com responsabilização. De que o movimento agora que Gaia está se, que Gaia está se encaminhando é um movimento de que todos nós vamos ter que colocar a mão para trabalhar, colocar os nossos dons, nossos talentos e parar de se esquivar. E nesse sentido é desde as mínimas coisas até o macro, até as coisas maiores, porque o que mais é visto é justamente essa alienação dentro de uma espiritualidade que não é realista, tá? Que é essa cópia, essa ilusão da espiritualidade, né? Assim como o nosso ego existe, né? Isso também existe. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ir para esse lugar, sabe? E não encarar a realidade, né, dos fatos das coisas, do que está acontecendo, do que vai acontecer, não nos responsabilizarmos pela nossa parcela, quais são as nossas atitudes, sabe? Desde o interno, de lidar com as minhas sombras, que reverberam sim lá no externo, tá? Que não vai adiantar eu reciclar o lixo lá fora e não fazer a reciclagem interna, mas eu tenho que fazer a reciclagem interna e a reciclagem externa. Eu tenho que fazer as duas coisas. Eu estou fazendo meu processo individual e coletivo, como eu falei para vocês. Nós estamos aqui nesse movimento de yin e yang agora, para o equilíbrio dessas duas forças. Não é mais nenhum polo, nem mais outro, não existe mais, não vai ter mais polarização. Então não adianta, se você se esconder para a esquerda ou para a direita, é só esse aqui que vai seguir, só o caminho do meio. Então, tudo isso que eu trouxe não é para trazer medo, preocupação, de forma alguma.
é justamente para que você acorde, sabe, para essa realidade. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão e de um pouco de realidade, né, na nossa vida, porque a gente é muito nutrido por um campo de fantasia. A Matrix inteira é um campo de fantasia perigoso, perigosíssimo, né? Que nos deixa ali numa zona de conforto, sabe? E que não nos leva para ver as pautas, as causas que precisam serem vistas. E a gente precisa lutar por elas, desde o nosso interno até o externo, sendo exemplos aqui, promovendo um campo de conscientização. Não fazendo algo por fazer, porque fulano falou que eu devia fazer, porque é o certo, porque senão eu não vou ficar na nova terra, porque senão eu vou ser, né, vou passar pelo processo de descarte aqui. Isso não vai resolver, não vai adiantar, porque é ilusão, é mentira. Você vai ter que fazer um processo de reformulação interna, olhar para si mesmo, olhar para suas sombras e encará-las de verdade, sem mentiras, sem mais enganações, sem tampar o sol com a peneira, sabe? Fingir, reprimir. As represas vão explodir, as represas vão estourar, vai vir à tona, vai vir para fora, não adianta nada. Então, tudo vai vir à tona. Então, se a gente não está fazendo o nosso trabalho interno, a gente vai ser invadido por, por essas águas externas lá de fora. Então, se a gente não fez, a gente vai ser esmagado. Não vai adiantar fugir. É por isso que sempre vieram já várias canalizações trazendo sobre isso. De que não adianta fugir. Você não quer lidar com as suas coisas internas, com o seu lixo interno, quer achar que existe fora, como a maioria de nós fazemos aqui, existe lá fora. Vou botar o lixo fora, não existe fora. Tudo que está fora é só reflexo do que está dentro. Se eu sei essa verdade, o que eu estou fazendo então? O que o meu reflexo está me mostrando? É a mesma coisa de você olhar para o seu espelho de manhã, ao acordar e perceber, nossa, tô escabelada, vou arrumar o cabelo. Tô, cheia de... Vou me lavar. Tô toda suja aqui, tô toda estranha, tô esmagada, Vou olhar para esse espelho todo santo dia e perceber o que a vida tá te mostrando. Parar de negação, de olhar para fora e dizer, eu não tenho nada com isso. Não tem nada a ver comigo. Eu não posso fazer nada. Se colocar nesse lugar de vítima ou então de apontar dedos e condenar que o outro tá fazendo. Se tá aparecendo para você, você tem parte nisso. Se tá surgindo no seu campo, você tem parte nisso. Tá te chamando para olhar para isso. É um trabalho desafiador, difícil, que ninguém quer fazer. A realidade é essa, ninguém quer fazer, porque a gente foi mal instruído, a gente foi instruído a pão e circo, né? Buscar aqueles momentos só de entretenimento, prazer efêmero, instantâneo, momentâneo, e é isso, pronto, e só leva a vida assim, não importa qual que seja, não importa, é preconceito, sabe? Quando a gente diz, não, fazer isso é certo, mas isso é errado. Tudo que for efêmero, que não partir de dentro de você, que for externo a você, que você tem que fazer aquilo para se sentir bem, para aplacar o seu ego, o seu desejo, sabe, a sua insatisfação, e tudo isso é ilusório. É ilusório, não é real, tá? Então, o que se sustenta é aquilo que você tem dentro de você. Então, a alegria de fato, ela não vem de fora, não vem de acontecimentos. Não quer dizer que você não viva as experiências, não sinta tudo o que tem para sentir, mas você não pode viver em uma ilusão, se enganando, fantasiando, inconsciente da realidade. Então, a gente vai começar aqui a trazer, eu sinto que é necessário. Eu falo assim, pessoal, é importante que vocês não tenham apego com pessoas, com formas, sabe? Com homens, com indivíduos. Aqui é uma egrégora, tá? É um campo, é consciência.
que está sendo trazido. Não importa a forma, o meio, como, quando. Então, é um canal para que a gente acesse essa nova consciência, independentemente de como está sendo apresentado. Então, é importante que a gente se coloque nessa receptividade, tá? Porque a partir de então a gente vai trazer essa ativação desse fogo sagrado interno, muitas vezes tocando nas nossas feridas, tá? E como eu falei, nas minhas também. Estou aqui junto com vocês, passando por esses processos. Servindo a Gaia não é um servir a mim, ao meu indivíduo, meu ego, ele não quer nada disso, ele nunca quis, ele não, não gosta nem um pouco. Então é algo que vai para além dessa persona, né, que se identifica como Daniele. Então, eu só preciso deixar o fluxo rolar, acontecer e as mensagens que precisam ser trazidas serem trazidas. Não importando aí, enfim, como eu disse para vocês, o personagem, tá? Reflitam, façam o seu filtro aí, pegue o que é seu, tá? O que vai te nutrir nesse momento. Nunca leve para nenhum lugar de bom, de mal, certo, errado, de polarização. Entre numa neutralidade para absorver qualquer tipo de luz, informação, qualquer tipo de coisa que vocês acessem aí, tá? Não só aqui no canal. Por qualquer tipo, meio de canal. Se coloque sempre como observador, sem levar para o lado pessoal, mas olhando para esse seu personagem, quais são as chagas que ele tem que ele precisa curar? Se colocando como mestre, né? O mestre de si mesmo, tá? Esse mestre, imagine-se como você fosse realmente Sananda, Jesus, não importa o mestre aí. A gente aqui na nossa cultura tem muito, né? Essa figura. Então a gente usa bastante, né? Para exemplificar esse ser, essa essência, essa consciência, mestre, que nos habita, tá? Que nós temos, todos nós temos acesso. Então, se coloque como mestre olhando para aquela criatura, sabe, que está ali aos prantos, que está no relento, aquele mendigo, que é esse aqui, a mente e esse corpo. A mente, né, naquele lugar de chagas e de sombras, e que precisa ser curado de lepras e de doenças e mediocridade, mendigando no vitimismo, ou então, naquela aquela movimentação arrogante. Preste atenção porque o seu corpo está padecendo. Então, o seu corpo vai refletir. Olha para o seu corpo, o que ele está refletindo? Está refletindo a sua mente ou o seu mestre? Está refletindo as chagas do seu ego ou está refletindo a luz da sua essência? Os seus atos, suas palavras, seus pensamentos? Então, a chamada desse momento foi essa, né? Começamos ali com um tema, mas fomos sendo levados um pouco mais profundo para outras questões. Mas isso é muito importante, né? Que a gente se renda a esse campo vivo e eu gosto muito de trabalhar com ele. A minha alma se regozija, como se diz, né? A gente se sente vivo e é isso que importa, a gente servir, sem levar para o pessoal, sem levar para o mas eu não queria estar falando assim, pode ser que alguém não goste do jeito que eu tô falando, do tom, pode ser que tenham projetado em mim uma coisa, né? E a expectativa seja essa. Paciência. Eu preciso cumprir a minha missão, preciso ser quem eu vim para ser. E eu tô me colocando aqui como um exemplo para que vocês vejam em vocês esse empoderamento, para empoderar a essência de vocês, para se manifestar, seja qual a forma que ela for, tá? Não importando a maneira, não que você vá repetir, fazer a mesma coisa, não, mas para que você olhe, poxa, talvez eu tenha mascarado a minha essência aqui, talvez eu tenha, sabe, reprimido ela e por isso esteja acontecendo
tais coisas no meu corpo, tais pensamentos repetitivos, tais padrões estão se repetindo na minha vida, situações, coisas que eu sinto, sabe, no meu fundo do meu ser que não tá indo, não tá fluindo. Eu tô travando o processo, tá? Essa é a libertação de Gaia, que nós estamos trabalhando sim, ascensão planetária. E é um grande salto evolutivo quântico, por isso que a nossa alma se colocou a serviço, se colocou nessa posição para viver essa experiência, porque é algo assim que, olha, eu digo para vocês, não dá para deixar essa vida, essa oportunidade, essa encarnação, enfim, passar em branco, passar batido, sabe? Com medo, se reprimindo, querendo agradar o seu ego, somente, e os outros lá fora, tá? Porque os outros, né? Quem tá vibrando ainda, que a maioria no ego, tá vibrando no que a sua mente está projetando neles, tá? Então a gente tem que olhar sempre com muita responsabilização de nossos atos, de tudo que a gente está fazendo, que a gente está vibrando, tá? A todo instante, porque a gente oscila demais. E a gente está aprendendo. É uma transição, é uma ponte, a gente está passando. Então a gente pode ainda se dar o luxo dessa oscilação, mas para aprendizado, para discernimento de forma consciente. Eu vou encerrar esse vídeo, né, por aqui, e a gente se vê aí no próximo vídeo, quando o campo nos chamar, né, para informar mais um pouco de mensagem, trazer um pouco mais de informação de luz. Tragam seus comentários, tá? Não importa o que você sente, você traz. Se for do ego, se for da alma, da essência, sabe? A gente precisa ter consciência. E às vezes, se a gente manifestar ali, mesmo que seja do ego, colocar algo nesse campo que é tranquilo, que é protegido, depois, quem sabe, você consegue, sabe, parar, olhar para aquilo, rever e, poxa, aqui eu vi realmente uma sombra se manifestando. E isso é lindo. A gente reconhecer, olhar para as nossas sombras, abraçá-las, transmutá-las. Esse é o processo. Não tem como fugir delas. Então, que a gente possa ter coragem para olhar para todas as nossas sombras, as nossas feridas, tocá-las como o grande mestre, né? E curá-las sem medo, sabe? Querendo fugir dos leprosos aí internos. Olha para cada um deles, usa aí o exemplo do nosso grande mestre Jesus e que possamos, né, trilhar essa jornada cada vez mais trazendo expansão de consciência verdadeira, real, tá? Para nós e para os próximos que estão junto com a gente nessa caminhada.